Fala pessoal, voltando aqui com Caracol, esse canal que mais vai do que vem, sempre muito devagar. Acho que esse nome do canal tem a ver com como ele se propõe a ser, né? É, Mais uma vez, minha ausência por motivos acadêmicos, né, profissionais. Eu estou trabalhando bastante, estou aí envolvido em pesquisa, ah, então tem sido bem complicada a situação aí, tá? Mas eu vou gravar dois vídeos aqui, um vídeo político e um vídeo mais acadêmico, por mais que eu entenda que as duas coisas são próximas, né? Vamos lá então. Tem que colocar. Os meus vídeos são basicamente igual aos meus textos, né? Tanto de literatura quanto científicos, no sentido de que eu preciso colocar para fora alguma coisa que está martelando na minha cabeça. E aí colocar pra gente debater aqui, pra gente socializar, ou socializar com vocês, socializar com os alunos, socializar com os colegas, né? É, Duas coisas. Primeiro, eu assisti um vídeo do Thiago Santinelli. Gosto muito do Thiago Santinelli, dos vídeos dele, da forma como ele fala, acho muito interessante. E de um esquema de pirâmide, né? Lá no interior de um estado, enfim, em que a pessoa que fez o esquema de pirâmide, na verdade, é um grande golpe que envolveu muitas pessoas. Esse cara foi preso, depois foi solto, né? Estamos no Brasil, então as pessoas não ficam presas muito tempo, né? Principalmente quem tem dinheiro, na verdade. E aí, Thiago Santinelli mostrou um vídeo desta pessoa que trouxe ali os líderes religiosos de uma religião só, na verdade, de uma vertente de uma religião, não vou identificar, né? Vou dizer assim, uma vertente da religião cristã, trouxe ali os líderes religiosos dessa vertente para reforçar a fala dele, né? Então, basicamente, o que ele fez? Ele pegou esses líderes e, como é um esquema de pirâmide, né? Vocês sabem que as pessoas que entram primeiro no esquema de pirâmide, durante muito tempo, elas recebem dinheiro, né? De baixo para cima. Mas na hora que essa base da pirâmide falhar, o esquema todo vai ruir, né? Então ele pegou e muito provavelmente colocou os líderes no topo ali da pirâmide, e esses líderes eles foram utilizados, e também a questão religiosa, né? A palavra de Deus foi utilizada como argumento para poder trazer essas pessoas para o esquema. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo foram dois coaches, né, dois coaches comprovadamente enganadores, charlatões, né? E aí eu não vou me identificar, porque por mais que meu canal seja pequeno, eu não quero nenhum problema para minha vida, mas eu penso que vocês sabem de quem eu estou falando. Isso tem se tornado cada vez mais comum, então, né, pode ser várias pessoas. Dois coaches que pegaram e se casaram, né? Tudo bem, aí, né, nós vamos ter um problema de que essa galera vai estar pensando junta como enganar as pessoas, né? Não apenas no ambiente profissional. Mas não só isso, se casaram num contexto dentro de um ritual religioso, né? E tiraram fotos daquele casamento, de um ritual religioso que significa renovação, enquanto o casamento deles fosse algo que renovaria este outros processos sociais também, né? Então, renovação enquanto símbolo, não apenas renovação do ser, que é uma questão religiosa, e aí cada um tem a sua, mas uma renovação da sociedade a partir da união deles. Esse tipo de papo ridículo que eu sou obrigado a escutar, a fazer contato. Então, o papo de hoje, trazendo esses dois exemplos, é sobre o perigo extremo de você misturar religião, independente da religião, com política ou economia. Nós vivemos agora um governo, né, um desgoverno, uma bagunça de 4 anos que deixou o Brasil quebrado, né, com romba aí de pelo menos 280 bilhões quando ele saiu
quando essas pessoas saíram do poder, e algumas ainda estão aí, né, atrapalhando a gestão do Brasil, né, porque deixam bem claro que o único trabalho deles é atrapalhar. Então estão lá no Congresso, no Senado, atrapalhando, pedindo vistas de processo, pedindo ampliação de prazo, embargando. Então o objetivo é atrapalhar, né? Tanto é que até mesmo o Marcos Feliciano, que é uma pessoa de direita, de, posso dizer que não seja de extrema direita, mas financiou a extrema direita ideologicamente há muito tempo, ele e outros deputados e senadores estão se posicionando contra essa direita bolsonarista aí que só serve para atrapalhar. Então acho que está tendo uma cisão hoje dentro da direita, porque essa galera que veio para bagunçar tudo, ela só quer bagunçar. Mas enfim, voltando. Ah, essa mistura de religião e política e economia e negócios, ela é perigosa quando ela é tratada em certo sentido, tá? Vamos lá. Max Weber, sociólogo alemão, né, na Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, ele faz ali uma correlação entre a ética protestante ou a ideologia protestante e o desenvolvimento do capitalismo nos Estados Unidos, né, no norte dos Estados Unidos, ali no século XIX, né? Então, assim, você tem uma perspectiva de que a pessoa vive de forma humilde, que a pessoa vive para o trabalho e que o sucesso no trabalho é como se fosse uma orientação de que ele está tendo sucesso junto a Deus, né? Como se Deus estivesse reconhecendo ele. Quando você tem essa ideologia cristã, religiosa, você tem um desenvolvimento do capitalismo ali nos Estados Unidos, né? Entretanto, quando nós temos outras perspectivas, isso se torna extremamente perigoso, né? Por quê? Toda religião, independente qual seja, isso é um básico de sociologia, toda religião ela possui um dogma, né? Como se fosse um núcleo inquestionável. O dogma ele é inquestionado, ele pode ser debatido, aprofundado, estendido, mas ele é inquestionável. Vou dar um exemplo da religião da minha família e da maioria das pessoas que estão aqui assistindo. Cristo é Deus. Cristo ressuscitou. Sem esses dois dogmas, essas duas crenças, né, a fé cristã não pode existir. Vocês conseguem conceber o cristianismo sem acreditar que Cristo é Deus, que Cristo ressuscitou? Não é possível. Toda a estrutura do cristianismo acaba se esse dogma for negado. Então, as religiões elas são feitas por dogmas, por vários dogmas, né? Dogmas mais centrais, dogmas mais periféricos, mais dogmas. Esse dogma, ele é inquestionável. Ele é inquestionável. Quando você mistura o dogma, que é algo inquestionável, com a política, que é o hábito de tentar convencer o outro, né, que é a prática de convencer o outro para um caminho, você tem aí uma questão extremamente perigosa, porque o dogma não vai ser questionado, né? Então não vai haver diálogo. Então, quando nós temos pessoas religiosas no poder, nós caminhamos para ditaduras, né? Historicamente falando. Nem, assim, caminhamos, né? Nem sempre, tá? Quanto mais forte é a tentativa de impor esse dogma, né? Então eu quero impor o meu dogma, mais forte, né? Maior é a chance de caminharmos para um governo autocrático, um governo ditatorial. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando você mistura, e aí eu vou lembrar do cara lá do esquema de pirâmide, quando você mistura religião, o dogma, com economia e principalmente com golpes, né? É muito perigoso você misturar, isso já aconteceu com a minha mãe. Minha mãe já comprou coisas que não foram entregues para ela, coisas caras que não foram entregues para ela, no âmbito religioso, não lá no púlpito, né, mas uma pessoa com poder dentro da religião dela, que pegou e não foi entregue e tal. Enfim, então assim, a pessoa fica vulnerabilizada a confiar naquela pessoa, né? Quando você vê uma pessoa que usa agentes religiosos para enganar as massas, isso é extremamente perigoso.
Vamos trazer aqui o, o mestre da união, vamos trazer o pastor, vamos trazer o padre, para tipo, o padre dizer que este esquema financeiro funciona. É claro que o fiel, principalmente aquele fiel que tem menor conhecimento técnico, e aí eu não adianta nem dizer que é estudo, né? Porque no Brasil tem gente com doutorado caindo em golpe, né? Não é questão de estudo. Ele vai confiar nessa liderança religiosa e vai, se for uma coisa fraudulenta, vai cair, né? Esquema de pirâmide é sempre fraudulento, tá? Alguns esquemas demoram mais para cair. Então, claro que todos nós temos os nossos, todo mundo que é religioso, temos nossos dogmas, temos as nossas ideologias, mas temos que tomar muito cuidado ao misturar esses dogmas, essas ideologias, com a vida política e com a nossa vida econômica também, né? Então, tem ali o líder religioso, eu vou confiar totalmente nele, se ele mandar eu comprar 10 mil de sei lá o que, eu vou comprar? Calma, calma. Então, assim, existem pessoas. O que eu estou querendo dizer com esse vídeo? Que existem pessoas que usam dos dogmas religiosos e da fé alheia para obter vantagem política e vantagem econômica. Isso nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que eu defendo, para o bem do povo, da população em geral, que essas coisas não se misturem, né? Aqui em Rondônia nós tivemos um político que veio de fora, não é de Rondônia. Nós tivemos um político que defende arma, tortura, violência, falando em púlpito religioso, né? Então, são coisas que não se relacionam. São coisas que não se relacionam, né? Jesus faria uma guerra. Jesus escolheram Barrabás porque Barrabás era um guerrilheiro, né? Era um bandido. Fala que ele é bandido, mas na verdade ele era um guerrilheiro, né? Ele lutava contra a ocupação. Então escolheram a pessoa que estava pegando em armas. O povo escolheu essa pessoa e deixou Jesus morrer, né? Então nós temos aí uma inversão, né? Todos os dias as pessoas são religiosas, escolhem e votam em Barrabás e deixam Jesus ser sacrificado novamente, tá? Eu não gostaria de trazer essa perspectiva, mas eu fui criado num lar cristão, né? Fiz aí primeiro Eucaristia, Crisma, essas coisas. E também participei muito tempo, da escola dominical evangélica, então, porque minha família é metade católica, metade evangélica. E aí eu aprendi o que eu deveria ter aprendido lá. Para mim foi importante. A gente tem que aprender em todo lugar que a gente vai, tá? No mais é isso. Obrigado por você que assistiu. Um abraço e até a próxima.